Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31, dando continuidade à série no livro de Deuteronômio. Eu achei que hoje nós iríamos terminar Deuteronômio, mas ainda precisarei de mais 1 ou 2 domingos para terminar esse livro. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus, nós clamamos ao Teu Espírito nessa noite. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Nos ensine acerca da Tua palavra, Senhor. Da revelação da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Nos ilumine, Senhor. Nos dê entendimento no nosso espírito, na nossa mente, para que possamos compreender, Senhor, acerca da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e enche-nos de Ti nessa noite, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Então, nós estivemos vendo todo esse tempo, desde o livro de Gênesis, mas especialmente a partir do livro de Êxodo, em diante, toda a questão envolvendo Israel, a relação de Deus com Israel, ao ponto de muitas vezes nós olharmos para a história da humanidade e a história desse Deus e concluirmos muitas vezes, ou cogitarmos muitas vezes, que houve uma falha no projeto da humanidade. Quando Deus criou o homem, houve uma falha no projeto. O projeto não foi muito bem diante das expectativas, talvez, que Deus tivesse diante disso. Porque Deus cria o homem em sua perfeição, suposta perfeição, e o homem cai do seu estado de perfeição para um estado caído, que é aquele ao qual nós vivemos. Todo ser humano nasce nessa condição de pecador, de imperfeição, de corrupção, sujeito inclusive às questões envolvendo a morte. Porque a morte, ela é o resultado da queda, então todos nós sofremos a escolha de um único homem, que foi Adão. Paulo ele é muito claro ao falar que o pecado não entrou por meio de Eva, mas o pecado entra no mundo por causa de Adão, porque ele fala que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, certo? Que foi Adão. Então, Adão carregava sobre todo o DNA dele toda a responsabilidade pela humanidade. Então, de alguma forma, na soberania de Deus, aprove Deus que as coisas assim acontecessem. A escolha de Adão seria a escolha de todos nós. Então, nós todos estamos em Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos por causa do pecado dele. Então, por isso que muitas vezes, na visão teológica arminiana, a forma como Armínio enxergava a questão da liberdade ou do livre-arbítrio, Armínio enxergava da seguinte maneira: ele entendia que é impossível o ser humano, por si só, dentro da sua suposta liberdade de escolha, optar por Deus por si mesmo. Armínio acreditava que o homem, para escolher Deus, Deus precisava se revelar a ele, dar as condições para que ele, então, nessa condição de luz, de livre, de meio que de ressurreto da sua condição como homem morto, ele pudesse, então, abraçar a graça ou rejeitar a graça na vida dele. Essa era a visão que Armínio tinha. Na visão de Calvino é um pouco diferente. Calvino enxergava que não, que da mesma forma que Armínio também acreditava, Calvino também acreditava que o homem não tinha o poder de escolher a Deus por si mesmo. Ele precisava dessa revelação da parte de Deus para que ele pudesse também optar. Porém, na visão calvinista, o homem não tem condições de negar a graça, porque a graça é irresistível. E aí compete, claro, a cada um abraçar isso, mas essa igreja, obviamente, abraça a visão calvinista. Amém? Certo? Porque nós não acreditamos que nós podemos rejeitar a graça, e eu tenho todas as razões do mundo para acreditar nisso,
primeiramente por causa de mim mesmo. Porque se Deus me der a condição de rejeitar a graça, e eu tenho certeza que não somente eu, mas todos vocês vão rejeitá-la, se Ele der essa opção. Porque a gente é esse bando de canalhas, que não amamos a Deus, que não queremos Deus na nossa vida, como sempre foi a história da humanidade. Adão tinha tudo, e rejeitou a Deus. Israel viu o poder de Deus se manifestando no deserto o tempo todo, e rejeitou a Deus da mesma forma. Nós temos os discípulos que conheceram Jesus. Quando Jesus morre naquela cruz, o que acontece com os discípulos? Saem todos correndo. Se Jesus não se revela a eles, o que aconteceria com eles? Estariam correndo até hoje. Certo? Então, Deus precisa se revelar, Deus precisa nos amar, Deus precisa nos salvar. Sem essa condição, a gente está lascado. E na história de Israel, nós vemos isso de modo muito claro. Muito claro. Deus, nós estivemos falando no culto em que eu tratei essa questão do Deuteronômio, a questão da idolatria para o pecado era isso. Deus vai lá e revela toda a lei. Fala, olha, se vocês quiserem ser abençoados por mim, está aqui, ó, vocês têm que fazer tudo isso daqui. Ó. Vocês têm que obedecer esses mandamentos. Se vocês quiserem ser amaldiçoados por mim, basta vocês não obedecer. Se vocês não obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. E o que acontece então com o povo? O povo obedece ou desobedece? E Deus ameaça eles. Sabe, filho, quando você chega para o teu filho e fala, olha, filho, se você fizer isso, você vai apanhar. E, sei lá, vou te dar 10 chibatadas. Pessoa? 10 chibatadas. Né? E aí, o que acontece? A gente desobedece ou não desobedece? Eu apanhei mais que vocês, apóstolos, e nem por isso eu deixava de aprontar. Certo? Então, em Deus a mesma coisa ali acontece. E o que acontece? Então, o povo permanece desobedecendo a Deus, apesar de todas as ameaças de Deus. Quando você lê o Decálogo, especialmente o primeiro mandamento, porque quando você fala de mandamento, é o quê? É uma ordenança, certo? É uma ordenança. É uma ordenança, ao mesmo tempo, proibitiva de que você faça qualquer coisa contrária àquela ordenança. Então, quando Deus fala, não roubarás, isso é uma ordem. Olha, você não pode roubar. Isso é uma ordem que eu estou dando para você, que você não pode roubar. Certo? Não roube. Essa é uma ordenança, é uma proibição de certas coisas que você não pode fazer. Ele vai implicar, então, todas as outras questões, que são uma sequência, queridos. Todo o decálogo, a parte do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas. Então, nós precisamos amar a Deus. Então, a ordenança é que nós não temos o direito de não amar a Deus, porque amar a Deus é uma lei. É uma obrigação. Nós temos que amar a Deus, porque é uma ordenança da parte de Deus. Então, quando você não cumpre essa ordem, você já está pecando. Já está cometendo algo muito grave. E aí, como consequência de nós não amarmos a Deus, vem todo o resto. Implica nas questões ali envolvendo a mentira, envolvendo o falso testemunho, envolvendo o roubo, envolvendo adultério, e por aí vai todas as questões envolvendo os 10 mandamentos. E aí, como nós estivemos vendo, todos os demais mandamentos que envolviam as questões lá em Israel estavam diretamente sendo questões que implicavam em como Deus envolvia, por exemplo, pecados na sexualidade. Todos os pecados da sexualidade Deus vai descrever ali. E que hoje em dia, mais do que nunca, essas questões têm sido ignoradas pela humanidade, e inclusive, muitas vezes, pela própria igreja, quando olha para essas questões dos pecados da sexualidade e acha que isso, hoje em dia, não tem mais nenhum tipo de implicância, é como se Deus tivesse mudado a sua opinião, e aquilo que era pecado antes, hoje deixou de ser pecado, em nome de um progressismo cristão, onde tudo se é permitido. Nós temos conversado muito entre nós, pastores e teólogos e psicólogos,
para tratar essas questões da sexualidade que hoje está tomando conta também do Brasil, especialmente do Ocidente. No Oriente, isso está muito longe, né, de acontecer, porque no Oriente as coisas funcionam de uma maneira muito diferente. Quando você vai, por exemplo, nos países islâmicos, essas questões que nós discutimos abertamente hoje no Brasil, lá não é discutida de maneira nenhuma, né? Nem se cogita. Você chega numa tribo africana lá e vai tratar algumas questões que hoje para nós é normal, para eles eu acho que não tem nem descrição na língua deles, né? Eu vi uma representante de um país africano discutindo num fórum, um evento sobre as questões de aborto, e ela falando isso, falou, olha, na nossa língua materna, a palavra aborto nem existe. Nós não sabemos descrever o que é isso. Não tem essa palavra na nossa língua. Não tem como descrever na nossa língua a questão do aborto. Então, querer trazer isso para dentro da nossa cultura, isso sim, de alguma outra forma, é trazer uma influência externa para mudar uma cultura milenar, né? Então, entrando, queridos, no título dessa pregação, é a canção de Yahvé. Nós vamos ver que a primeira música prog da história foi Deus quem escreveu, né? Para quem gosta de bandas como Yes, como Pink Floyd, Dream Theater e outras bandas assim que tem músicas, né, que dá para, sei lá, dormir, acordar, tomar um banho de piscina, voltar, tomar um café e a música está continua acontecendo, né? O Yes tem um álbum, eu não lembro o nome do álbum, que na época do vinil era um lado inteiro era só uma música, né? Era só a música. Tinha uma banda aqui em Curitiba, extinta banda chamada Vulgata, que eles tinham uma música de quase 23 minutos, acho que era a música. E aí sempre era assim, quando ia acabar o show, né, se alguém chegasse e falasse assim, olha, galera, né, só mais uma música. Daí eles se olhavam, aquela. Aí a última música era a música de 23 minutos, muita sacanagem, né? Porque ninguém conhecia a banda, né? Comigo não, já faltava 20 minutos para acabar o show, já falava, ó, é a última. Daí eles tocavam 23 minutos, que era a última música. Então, vocês vão ver que Deus foi o primeiro cara que fez essa música prog aí, porque a canção de Deus ali tem uns 40 versículos, né? Mas, ainda no verso 31, queridos, a partir do versículo 1, do capítulo 31, verso 1 em diante, diz assim, Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel, estou com 120 anos de idade, e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, os atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Algumas coisas, quando a gente lê esses textos bíblicos, assim, falando de Deus destruindo nações, né, nesse contexto veterotestamentário, as coisas ficam muito claras que Deus, de fato, tinha um povo que era o seu povo. Okay? Então, nunca foi um problema bíblico, veterotestamentário, que Deus tinha o seu povo, e o seu povo era os descendentes de Abraão. Deus havia escolhido Abraão e falou, olha, de você, né, da sua descendência, eu faria uma grande nação. E Deus escolheu esse povo. Agora, Deus escolheu esse povo por qual razão, afinal de contas? Ele escolheu esse povo porque esse povo era purinho, santinho, um povo que não ia pecar, um povo que nunca ia decepcioná-lo, um povo que ia cumprir todas as suas ordenanças. Era por causa disso? Vocês acham que era isso? Que Deus tinha algum tipo de expectativa com esse povo? Tinha, vocês acham? Não.
Então, por que Deus escolheu esse povo? Porque só tem uma forma, meus queridos, de nós sermos povo dele. É que se ele nos escolher. Porque se Deus depender da minha escolha para que eu o escolha, eu nunca vou querer que ele seja o meu rei. Quando lá chegou no período dos reis, quem que governava antes dos reis? Quem que governava Israel? Deus. Deus era o rei de Israel. Quando chega lá no livro de Samuel, o povo grita, fala, olha, a gente quer um rei. E o povo, a Bíblia diz que o povo rejeita Deus e pede um rei humano sobre o povo. Porque o povo não quer Deus. O povo não quer Deus. Assim como nós não queremos. Então, se não é por eleição, porque daí a Bíblia vai chamar Israel do povo eleito, dentre todas as nações, Deus escolhe um cara, Abraão. Desse cara, segundo a eleição, Deus escolhe esse cara e Deus fala, olha, eu vou salvar essas pessoas, e essas pessoas serão o meu povo, e assim começa a história da relação de Deus com o seu povo. Então, quando Deus vai tratar com as outras nações, a gente lê Deus trazendo juízo sobre as nações, a gente fica assim, mas por que Deus faz isso? Porque esse povo não é o seu povo. Então, Deus agia em conformidade para com o seu povo e não para com aqueles que não eram o seu povo. Por isso que fica muito difícil, queridos, a gente ajustar qualquer teologia de livre-arbítrio com a questão bíblica a partir do Antigo Testamento. Porque, mas Deus não faz acepção de pessoas. Faz. Faz. Mas a Bíblia diz que Deus não faz. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia está dizendo assim que Deus não faz acepção de pessoas de cor, sexo, nação, língua, e tanto faz. Deus ama todas as pessoas de todos os tipos de línguas, cor, raça, e por aí sim. É isso que a Bíblia fala acerca de Deus. Certo? É isso que a Bíblia fala. Mas se nós formos honestos e lermos a Bíblia na sua integridade, honestamente, Deus faz. Sim. Não é isso que a Bíblia fala, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Você quer uma coisa mais aceptiva do que essa? Isso nos assusta? Só nos assusta porque a gente não lê a Bíblia. Só por isso. Se nós lêssemos a Bíblia, nós saberíamos como as coisas acontecem. Entende? Às vezes, quando a gente fala essas coisas da soberania de Deus, algumas pessoas se assustam porque, supostamente, a gente tem uma teologia coach, fofinha, né, que apresenta um evangelho de um Deus que parece que ele está mendigando o nosso amor. De um Deus que aceita todo mundo e acabou, ponto final. E, biblicamente falando, as coisas não são bem assim, né? Eu não vim aqui tratar necessariamente sobre esse assunto, mas vamos ser honestos, vamos olhar para a Bíblia. Daí, quando vem ateu e vem discutir comigo sobre essas questões, da forma como Deus age, eu falei, querido, esse é o Deus da Bíblia. Você não gosta dele? Não. Então, beleza. Entendeu? Mas esse é o Deus da Bíblia. Entendeu? Eu não vou defender aquilo que ele não se defendeu. É a forma como ele se revela e é isso aí. Entende? Vamos falar de justiça. Vocês acham justo? Bom, vamos olhar justamente pela palavra justiça. Vocês acham justo Adão ter escolhido por nós? Vocês não acham que o mais justo seria cada um de nós escolher por nós? Se a gente quer realmente ser um pecador ou não? Você acha que não seria mais justo? Na nossa concepção talvez, né? Mas na concepção bíblica foi assim, e é isso que o Alan falou. Talvez, se nós estivéssemos lá, provavelmente o que aconteceria? Todos nós faríamos a mesma escolha, por causa daquilo que nós somos. Ao ponto de que algumas conclusões não, Deus fez o homem da maneira como ele é, da forma como ele é, para que tudo convergisse para Cristo, para que toda a glória fosse de Jesus. Amém. Para que tudo convergisse para a graça.
Então, aqui o texto está falando que Deus iria na frente do povo, Deus iria fazer tudo aquilo que era necessário para que aquele povo adquirisse a terra que Deus tinha prometido para Israel. Lembra o que aconteceu com a geração passada? A geração passada morreu toda onde? No deserto, certo? Porque havia um pecado, morreram todos no deserto. E havia uma profecia que Deus havia entregue para Abraão, falando que depois de não sei quantos anos ia acontecer que os filhos deles iam ser escravizados por 4 gerações, somente a 4ª geração que voltaria para Canaã. E era exatamente isso que estava acontecendo. A 4ª geração estava voltando para Canaã. Lá no verso 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E aí eu acho interessante isso. Vocês lembram o que tinha acontecido com a geração passada, quando eles chegaram na porta de Canaã? O que aconteceu? Deus mandou lá os espias, né, de cada tribo, olha, vai lá e veja como que são as terras lá, como é que é o povo. 2 deles voltam cheio de coragem, cheio de boas notícias, que foi Caleb e Josué. Os outros todos voltam acovardados, assustam o povo, falam assim, olha, não tem como, não existe possibilidade de nós vencermos esse povo, a gente vai ser derrotado por esse povo. Entendeu? E aí agora Deus está falando para outra geração, que está ali na porta de Canaã, vivenciando a mesma situação, vão entrar também naquela terra, vão enfrentar esses inimigos todos, e Deus fala assim, olha, não tenham medo, ou seja, não sejam um bando de frouxos que nem foram seus pais. Vocês precisam ser uma geração que tem coragem de encarar, porque eu vou na frente. Deus novamente com essa geração está fazendo um pacto. Olha, eu vou na frente. Não olhem para o exemplo de seus pais. Você sabe o que aconteceu com seus pais? Seus pais morreram no deserto, porque foram um bando de frouxos. Porque foram um bando de covardes, que tiveram medo do inimigo, mesmo sabendo que eu estaria na frente deles. E Deus está novamente estendendo a mão e falando, olha, vão na frente, eu estarei com vocês. Vão, eu estarei com vocês. Vocês estão entendendo? Que eles estão novamente vivenciando a mesma situação, e Deus de novo está falando para eles, olha, tenham coragem, encarem seus inimigos, porque eu estarei na frente com vocês. Eu acho tremendo isso, porque isso não é muito diferente daquilo que nós vivenciamos hoje em Cristo, porque Jesus deu uma promessa para mim e para vocês, queridos. Então, todos nós temos nossos medos, nossas inseguranças, nossa falta de fé e outras questões que nos assombram no dia a dia, mas nós não nos esqueçamos que essas mesmas palavras que Deus está falando para Josué e para o povo, Jesus falou para cada um de nós. Ele falou, nunca os abandonarei, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, aleluia. Dá um glória a Deus, meus queridos. Dá um glória a Deus bem assembleiano, assim. Eu nunca fui assembleiano, mas é desse jeito, frouxo, assim. Eu achei que vocês iam deixar Deus surdo hoje. Então não muda. É aquilo, se Jesus está presente, né? Eu estive conversando eu e minha esposa visitamos uma viúva esses dias, e perdeu o marido no final do ano passado, e perdeu o pai mês passado. E o filho também está doente com leucemia. E a gente estava lá conversando, né, tentando, nem sei o que dizer, né, só ter um tempo com ela e conversar com ela. E nós estamos falando sobre isso, ministrando ali para ela e falando sobre essa questão da presença de Jesus, né? Essa presença de Jesus o tempo todo em nossas vidas. E eu lembrei ela que tinha um quadro no consultório
onde ela trabalha, dizendo assim, eu não lembro o nome do autor, Deus não veio para tirar o sofrimento e nem explicá-lo, mas enchê-lo da sua presença. Porque eu acho que isso que faz toda a diferença na nossa vida. Pelo menos para mim é assim, não importa onde e qual seja o problema, a dificuldade, a luta que nós tenhamos que enfrentar. Mas sabendo que Ele está presente, faz toda a diferença. Ou não faz? Ou não faz? Porque enfrentar esse mundo, essa vida, sem Jesus, queridos, é a coisa mais insuportável que pode passar pela minha cabeça. Entende? Então, seja o que for que tenhamos que passar, tenhamos essa consciência de que Jesus está presente. E Ele não pode negar a Ele mesmo. Amém? Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Amém? Posso ouvir um glória pentecostal aí? Esse pessoal sai da quadrangular, vem para cá, vira tudo presbiteriano. Versículo 7, queridos. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Versículo 9. Desculpa, queridos. Antes disso, uma coisa que eu anotei aqui, inclusive, trazendo essa questão também de Jesus presente, que Ele mesmo diz, olha, estarei com vocês todos os dias. Isso é uma evidência implícita no Novo Testamento, onde Jesus está, de modo claro, também afirmando a sua divindade. Porque, você já pensou, se Jesus não é Deus, como é possível que Ele esteja com cada um de nós o tempo todo, até a consumação dos séculos? Só tem um jeito dele cumprir essa promessa na minha e na tua vida, se Ele é onipresente. Amém? Certo? Então, quando algum retardado disser para você que Jesus não é Deus, você fala, e eu estou falando de pessoas assim que supostamente também têm a sua Bíblia lá, né, para não falar um TJ, né, que supostamente tem uma Bíblia na casa dele, se alguém não sabe o que é TJ, é Testemunho de Jeová. Tá? Então, você aponta para ele e me diga uma coisa, Jesus está presente na vida de todos nós? Se ele falar que sim, porque a Bíblia diz que sim, você confronta com ele. Então, como é que ele pode estar na vida de todos nós se ele não é Deus? Amém? Então, para ele estar na vida de todos nós, ele precisa ser onipresente. Amém? Certo? Essa é a lógica. Amém? Então, se Jesus está em mim e está em cada um de vocês, é porque Ele é Deus, porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Indo lá para o versículo 9, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que Ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Eu acho interessante isso, né? Porque nesta festa que teria que acontecer, eles faziam algumas coisas interessantes. Eles tinham que celebrar a proteção, eles tinham que celebrar a provisão divina. Então, olha, Deus estava protegendo eles dos seus inimigos, Deus trazia providência para a vida deles, todos os dias, da presença divina também, do seu Criador nas suas vidas. Então, eles tinham que agradecer pela provisão, pela proteção e pelo fato desse Deus estar na vida deles. Então, eles tinham que ser gratos porque eles tinham Deus na vida deles. Então, isso daqui remete à razão disso aqui existir, daquilo que nós chamamos culto.
Isso daqui acontecia lá, né, de vez em quando, mas no contexto do Novo Testamento, isso aqui acontece o tempo todo com nós, pelo menos nós, uma vez por semana, onde nós nos reunimos. Para qual propósito nós nos reunimos? Para celebrar o cuidado de Deus na nossa vida, essa proteção de Deus na nossa vida, para celebrar a provisão de Deus na nossa vida, para celebrarmos o fato de nós termos esse Deus na nossa vida, aleluia. Amém? Mais um glória a Deus pentecostal aí. Amém? Amém, queridos? Certo? São as razões da nossa existência, isso. Obrigado, Jesus, porque você nos protege. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão na nossa vida. E porque você é o nosso Deus. E o texto fala que eles tinham que celebrar, eles tinham que fazer essa festa. Eles tinham a opção de não fazer essa festa? Não. Vai lá. Porque isso daí, queridos, traz propósito da nossa existência. Amém? Traz propósito. O Lucas falou uma coisa interessante domingo passado, quando ele falou assim, que aquele que cria algo, uma pessoa que inventou esse celular, ele foi criado para ver a bola de futebol? Não, certo? Eu posso até dar uma bicuda nele, né? Mas o propósito dele não é esse. Provavelmente eu vou ter um prejuízo se eu der uma bicuda nele, né? Se eu der uma bicuda na bola de futebol, eu vou ter um prejuízo? Só se ele acertar a cara de alguém ou quebrar uma vidraça, né? Por quê? Porque a bola de futebol ela foi criada para um propósito. Amém? O celular foi criado para um propósito. Então, o ser humano foi criado com um propósito. Então, a adoração, ela remete ao propósito pelo qual nós fomos criados. Então, quando a gente adora a Deus, nós estamos fazendo aquilo pelo qual a gente foi criado, que é para adorar a Deus, para ter uma relação com Deus, para amar a Deus. Então, quando a gente não adora a Deus, quando a gente não ama a Deus, a gente não está fazendo aquilo que a gente foi criado para ser, para fazer. Amém? Amém? Certo? O tempo mais precioso do meu dia é quando eu sento com a minha esposa na frente da nossa casa, numa cadeira, tem dois velhos, a gente toma um café juntos, e depois tomamos um café, a gente tem um tempo de oração juntos. É o tempo mais precioso do meu dia, é quando a gente faz isso. É o momento em que a gente se volta para o maior amor da nossa vida, Jesus. Eu tenho falado isso nos velórios, especialmente, obviamente, quando é uma pessoa que a gente sabe que estava em Cristo, né? Quando é uma situação que a gente não sabe, é muito difícil saber o que falar, saber o que dizer. Até num livro que eu estou escrevendo sobre a imortalidade da alma, eu trato essa questão no início do livro, na parte introdutória, eu falo sobre essa questão, que uma das coisas mais difíceis do meu ministério foi pregar em velórios de não cristãos. E olha, gente, não sei se isso qual que é de Deus comigo nessa parte, mas como eu já fiz isso, né? Como eu já fiz isso. Não sei, por alguma razão as pessoas, né, não conseguem chamar um outro pastor meio que normal aí, e acham que eu que sou louco e que, né, sou a pessoa certa para pregar em velório de pessoas, né, de outras, ou muitas vezes de ateu mesmo, né? Então eu já preguei de verdade, queridos, eu já preguei em velório de macumbeiro, já preguei em velório de espírita, já preguei em velório de ateu, olha, de traficante, já preguei. E aí, assim, né, eu sou um cara, penso eu que tenho bom senso para as coisas, então eu não chego lá e falando, né, boa noite, irmãos, né, ou irmãos, né, boa noite, né, o irmão aqui foi para o inferno, então se você não se arrepender dos seus pecados, você também vai para o inferno que nem o cara aqui, entende, né? Até hoje eu não tive tamanha ousadia de fazer isso, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né? Mas isso que eu estou falando para vocês, a gente sabe que tem pastores que fazem, entendeu? Tem pastores que fazem. Alguns anos atrás morreu o pai de uma menina que era aqui da Gólgota. O pai dela faleceu e o pai dela era crente. E o velório foi numa igreja quadrangular. Queridos,
15 pastores, mais ou menos, pregaram no velório. Todos eles falaram do inferno, e todos eles fizeram apelo. Teve uma hora que eu vi que o cara ia levantar do caixão e falar assim, eu aceito Jesus, mas pelo amor de Deus, pare com essa conversa. Né? E não basta isso, chegou lá no cemitério, adivinha, os 15 quiseram falar de novo. Entende? Então, assim, né? Bom senso, né? Bom senso. Então, obviamente que eu nunca falei num velório, mesmo sendo de supostamente uma pessoa que não tinha Cristo em sua vida, né? A gente procurava voltar aquilo que ia falar para quem estava vivo, porque também, o que eu vou falar aí a questão dele é com o Criador dele, não compete mais a mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso, mas aqueles que estão vivos, porque não existe lugar, obviamente que todos nós, quando estamos num velório, refletimos acerca da nossa própria morte, ou não, ou é só eu que sou o burro que fico ali pensando na minha morte? Acho que todos nós, num velório, a gente pensa, né, sobre essa questão de nós mesmos, porque a gente sempre pensa assim, cara, um dia eu vou estar aqui. Entendeu? A gente bate na madeira ali, está amarrado, em nome de Jesus. Né? O Caio Fábio ele falava uma coisa interessante, né, diz que a única possibilidade de morte que o crente pensa, o crente não pensa em morte, o crente pensa em arrebatamento. Entende? Morte, Deus o livre, né, já até bate na madeira, assim. Continuando, queridos. Versículo 12, desculpa. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Eu acho que coisa linda. Então, Deus ele tem um propósito também de causar em nós um temor ao seu nome? Claro que sim. Entende? Claro que sim. E às vezes eu penso que isso falta para a minha vida. Né? Falta para a tua vida, muitas vezes. Às vezes Deus precisa realmente dar um choque de realidade em mim e em você, para que a gente possa temê-lo, estremecer diante da sua glória. Amém? Certo? E a presença de Deus pode gerar isso em mim e pode gerar isso em você. Eu já tive experiência, na verdade, toda essa igreja, não todos vocês que estão aqui, mas alguns que estão aqui já presenciaram isso. Uma invasão da presença de Deus num culto onde toda essa igreja caiu de joelhos no chão, sem ninguém dizer absolutamente nada. E todos nós caímos de joelho com a boca no pó, em quebrantamento, e eu achei que aquele dia eu ia ver Jesus literalmente. Onde eu orei e falei, Deus, porque você está me matando, porque eu achei que eu ia morrer com a presença de Deus. E fui invadido por um tremor diante da sua presença. Sabe quando Isaías fala que quando Deus se revela, o que acontece com Isaías? Isaías cai de boca no pó. E Deus acha que vai morrer. Ele acha que vai morrer, por causa da presença de Deus. Então a gente precisa resgatar na nossa vida, isso não estou dizendo que é essa a questão, mas a gente precisa resgatar na nossa vida esse tremor a Deus, esse temor por Ele, temor pela sua presença. Porque quando a gente perde o temor a Deus, a gente fica suscetível a fazer todo tipo de burrada, achando que isso não tem nenhum tipo de consequência na nossa vida. Então, eu vejo que tem gente que perdeu o temor, por exemplo, ao fazer uso do púlpito. Eu vi hoje um vídeo, né, tem um texto que a gente vai tratar aqui a respeito da águia, um cara falando uma coisa a respeito da águia, assim, que eu falei assim, mas, cara, de onde que esse cara tirou isso? Entende? E o cara falando num púlpito, ele falou assim que a águia, ela pega o seu filhote, assim, joga do ninho, né, que é bem alto, joga do ninho, e diz que o filhote tenta se bater. Se o filhote não bate, ele agarra o filhote e volta novamente e solta de novo até que o filhote aprenda a voar. Isso não existe, queridos. Não existe. Isso não existe. Então, assim, você fala do púlpito, você conta algumas histórias assim mirabolantes, coisas assim que sem sentido algum. Não tem medo de falar uma mentira no púlpito.
Entende? Você tem que tomar cuidado, porque isso daqui que nós estamos tratando é uma coisa santa, que é a palavra de Deus. Deus não precisa que eu invente nada. Esses tempos eu estava na Jocum e um cara chegou para mim e falou assim, olha, tem um cara ali que vai pregar daqui a pouco. Você falou o nome da pessoa, eu falei assim, conhece? Eu falei, não conheço. Faz quanto tempo que você não escuta uma coisa nova? Eu falei, graças a Deus faz muito tempo. Graças a Deus faz muito tempo que eu não escuto uma coisa nova e não quero ouvir uma coisa nova. Eu quero ouvir as mesmas coisas que estão sendo faladas há mais de 2000 anos, que é aquilo que já está revelado, que é a revelação bíblica para a minha vida. Eu não consigo lidar nem direito com aquilo que já está revelado, vou querer inventar uma coisa nova para mim. Entende? Vocês acham que nós precisamos de coisa nova? Né? Ou a gente tem que aprender a viver o que já está revelado ali, que já está difícil. Né? Já não vamos dar conta nem dos 66 livros da Bíblia. Imagine mais coisa nova para a nossa vida. Né? E como tem gente que gosta de coisa nova, vindo atrás de coisa nova. Essa semana morreu a Neuza Etioca. Vou falar da Neuza Etioca. Não posso perder a oportunidade. Porque uns miseráveis, uns 100 mandaram um recado todo dia, morreu a Neuza Etioca. Só para ver a minha reação, para ver o que ia acontecer. Né? Então, eu respondia lá, né, com kkkk, né, dá uma impressão que eu estava rindo da morte da abençoada, né. Então, eu até ia fazer um post lá no Facebook para falar a respeito da Neuza Etioca e a minha reação à morte da Neuza Etioca. Então, assim, queridos, vamos diferenciar bem as coisas. Neuza Etioca, como uma pessoa que reconhecia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que creio que está com Cristo para todos sempre. Amém? Ponto. Então, não estou colocando a pessoa da Neuza Etioca em xeque em modo algum. Tá? Não tenho nenhum tipo de problema com a pessoa da Neuza Etioca. Agora, no quesito teológico, é outra questão. Então, todas as minhas questões com a Neuza Etioca, não somente a Neuza Etioca, mas todas essas pessoas desses movimentos de batalha espiritual, todas as pessoas, o meu problema é teológico. Tá bom? Então, a minha discussão envolve as questões teológicas. Tá? Então, algumas coisas que a gente vai ver aqui também, vai acabar, de alguma forma, lidando com essas questões que a Neuza Etioca era uma das responsáveis por trazer para a igreja alguns ensinos que são literalmente pagãos, que não tem nada a ver com as Escrituras. Tem coisas que são caricatas. Eu estava conversando com uma pessoa que acabou entrando nesse assunto sobre a Neuza Etioca, e eu falei que num seminário de batalha espiritual, por exemplo, né, a gente recebeu uma apostila, eu como seminarista fui obrigado a participar desse seminário de batalha espiritual, e ficamos lá 2 dias, num hotel lá, sendo ministrado por a Neuza Etioca e toda a sua equipe, tratando as questões que envolviam o ministério dela, que era a libertação. Né? Então, lá tinha o questionário, o famoso questionário da Neuza Etioca. Né? Uma das perguntas era, você já ouviu música rock? Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, né? Nunca, jamais. Né? Você tem tatuagem? Né? Então, aquela lista, famosa lista dela, que o pessoal do lado direito aqui sabe do que eu estou falando. Né? Quem já participou do seminário da Neuza Etioca? Levanta a mão. Credo. Parecidos, irmãos gêmeos. E aí, uma das coisas que tinha na apostila era, por exemplo, quando Jesus está lá no barco, está dormindo, e a Bíblia fala que tem um vento, né, começa a mover o mar, e os discípulos ficam desesperados e falam, acordam Jesus e falam assim, mestre, né, o bicho está pegando, né? E o que Jesus fala? Jesus fala para o vento, para. E o que acontece? O vento para. Na apostila está escrito assim,
E Jesus repreendeu a potestade do ar. Ponto. Ou seja, na apostila estava dizendo que Jesus não repreendeu o vento simplesmente, mas que era muito mais do que o vento, era um demônio que estava tentando afogar Jesus, e Jesus repreende esse demônio ao invés de repreender o vento. E aí a pessoa que eu estava conversando falou assim, mas não foi isso? Eu falei, não, porque a Bíblia não está dizendo que é isso. Quando a Bíblia fala de demônios, ela fala demônios. Jesus repreendeu o demônio, Jesus repreendeu aquele espírito que estava naquela pessoa, Jesus repreendeu, aquele lá. Quando é vento, é vento. Repreendi o vento. Se fosse um demônio, Jesus tinha falado, olha, te repreendo, potestade do ar. Então, se a Bíblia não está falando que foi uma potestade do ar, eu não posso escrever uma apostila dizendo que foi. Porque se eu falo que foi e não foi, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando o quê? Uma mentira. Certo? Sem contar que é o seguinte, você estava sentado lá escutando, e falava assim, olha, se você sentir uma coceira em você, se você bocejar durante todo o evento, é um demônio saindo de você. E aí, meu filho do céu, coçando tudo assim, você nem se mexia, né, cara? Porque tinha os guardas ali, né, cara? Imagina se você coça ali, os caras já colocam a mão na tua cabeça ali, já quer expulsar. Então, assim, eu vi várias postagens de pessoas assim, sabe, elogiando o ministério, agradecendo o ministério da Neuza Tchoca. Na minha concepção, queridos, como teólogo que sou, talvez tenham coisas que a gente pode filtrar e realmente, mas extremamente perigoso e, sei lá, só isso que eu tenho a dizer. Eu falei assim para alguém, nem sei se eu falo esse tipo de coisa. Eu já falei. Então, foi para o céu, amém, glória a Deus, está com Jesus. Continuando, queridos. A partir do versículo... estava lá no versículo... ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Então, o propósito era que tinha que ensinar os filhos. Tinha que ensinar os filhos aquilo que eles haviam aprendido, certo? Da parte de Deus. Então, vocês têm que continuar sempre fazendo. E o propósito desse encontro, da celebração, também era ensinar os filhos. Tinha que ser lido a lei, para que os filhos ouvissem da lei, para que os filhos ouvissem também das coisas que haviam acontecido com seus avós, e eles soubessem das consequências de desobedecer a esse Deus, as consequências de fazer coisas contrárias a esse Deus. Então, precisava estar sempre repetindo para cada geração. E é isso que eu acho interessante, porque a Bíblia não apresenta algo novo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não tenho que ensinar algo novo para o meu filho, eu tenho que ensinar para o meu filho a mesma coisa que eu aprendi, que meus pais aprenderam, que meus avós aprenderam, e assim consequentemente. Ou seja, a Bíblia continua sendo essa voz viva que delimita, que diz para mim e para você, está aqui o limite. É aqui que você tem que caminhar. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e ponto final. Isso não mudou. Porque não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? No versículo 14, o Senhor disse a Moisés, o dia da sua morte se aproxima, chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. E então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com os seus antepassados. E olha só o que interessante, o que Deus vai falar a partir de agora. E este povo irá prostituir-se.
Deus está profetizando, sem nenhum tipo de expectativa falsa, que aquela geração ia cometer os mesmos pecados que os seus pais. Então, por que Deus já não estava julgando essa geração? Porque essa geração precisava primeiro cometer o pecado para que Deus então pudesse julgar aquele pecado. Mas Deus já estava dizendo que aquela geração ia pecar, e de fato aquela geração vem e peca assim como seus pais, para não dizer pior que os seus pais. Que é o que acontece com essa geração. Então o texto vai dizer, olha só, este povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Olha só, Deus ia entregar aquelas nações nas mãos daquele povo, ia dar aquela terra prometida para aquele povo, e aquele povo, como forma de agradecimento pelo que Deus estava fazendo, aquele povo ia adorar os deuses daquela região. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão, será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? Não. Imagine se é por causa disso. E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Daí a questão que fica aqui, queridos, que isso gera, obviamente, alguns paradoxos, né, e algumas perguntas. Por exemplo, se Deus sabia dessas coisas que iam acontecer, por que Deus simplesmente não tomou uma outra ação, uma outra atitude, sei lá, né? Uma forma, você vê lá para Abraão e já falou, olha, o povo vai fazer isso, depois a quarta geração vai voltar, e a gente tem essa expectativa que tudo vai ser lindo, maravilhoso, uma nova história, tudo bonito, finalmente esse povo aprendeu com as coisas, e agora sim Deus vai ter o povo que vai amá-lo, o povo que vai respeitá-lo, o povo que vai obedecer às suas ordens, à sua lei, e assim vai acontecer tudo bonito, e aí Deus fala assim, não, isso não vai acontecer, a coisa vai acontecer tudo de novo. Eles vão entrar na terra prometida, eles vão pecar, eles vão se prostituir, eles vão me trocar por um outro Deus, eles vão se esquecer de mim. E eu, como resposta a tudo isso, eu vou me esquecer deles. Eu vou dar as costas para eles. Eu vou destruí-los. Daí nós perguntamos, mas se Deus sabia disso, por que ele permite isso? Por que isso? Por que de tudo isso, queridos? Então, algumas respostas, alguns acham que Deus sabia de tudo isso por causa da questão atemporal de Deus, porque Deus está fora do tempo, então Deus está lá no passado, está aqui, está no futuro, tudo ao mesmo tempo. Eu já falei isso numa outra pregação, que isso daí não tem uma sustentabilidade bíblica, sabe? Isso é somente um pensamento filosófico, mas não tem uma base bíblica para isso, né? Porque isso daí abordaria, por exemplo, que Deus é um ser estático, porque Deus é um movimento. Se não existe movimento em Deus, porque se Deus está no passado, no presente e no futuro, então Ele está parado. Deus não se movimenta. Deus não está em movimento, se assim são as coisas. Porque é impossível alguém fazer parte de 3 tempos ao mesmo tempo. Então, ou Deus está aqui e agora presente se movimentando, ou Ele não está. Então, Deus está aqui, presente, agora, nesse momento. Biblicamente falando, nós não temos um respaldo bíblico para chamar Deus de atemporal, dizer que Deus está fora do tempo, okay? Porque Deus é movimento. A outra resposta para isso implica naquilo que é o pré-determinismo, que seria o hipercalvinismo, que tudo acontece por determinação e vontade soberana de Deus. Então, isso aconteceria porque Deus assim determinou que as coisas acontecessem, certo? Isso está lá. Um outro ponto é que tudo isso era permitido da parte de Deus, do porquê que Deus não intervia, porque era um propósito de Deus, que a humanidade assim caminhasse,
para que tudo convergisse para Cristo. É o que Paulo fala de modo claro, que Deus deu a lei para que todos fossem reprovados, todos fossem colocados debaixo do pecado, para que aí sim todos se inclinassem para a graça. O grande propósito eterno para mim, para você, queridos, é isso, que a gente entenda isso, que nós somos pecadores, nós fomos criados numa condição em que a gente não consegue amar a Deus, que a gente é pecador mesmo, e que a gente precisa da graça na nossa vida. Então, tudo caminha para Jesus. Se eu sou a pessoa perfeita, eu preciso de Jesus? Não. Não. Por que eu preciso dele? Por causa que eu sou um pecador, e eu preciso dessa graça na minha vida para me salvar. Então, além de tudo, essa questão, né, dessa pergunta, por que Deus, se Deus sabia, por que não fez, né? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas isso aí é uma pergunta que não faz sentido, queridos. Tá? Nunca fale assim, olha, se Deus sabia, por que Ele não fez nada? Quando você começa qualquer frase dizendo como se Deus sabia, você falou sabia, essa palavra, ela é uma palavra que não tem mais como mudar em Deus. Tá? Não tem como mudar, porque o conhecimento em Deus, ele não é probabilístico. Todo conhecimento em Deus é factual. Se eu sei de algo que vai acontecer, aquilo vai acontecer. Não tem mais como eu mudar isso. Ok? Porque se eu mudo isso, aconteceria aquilo que eu achava que ia acontecer? Não. Certo? Entenderam ou ficaram com um pontinho azul aí? As loiras entenderam aí? O que, amor? Chamei de loira. Entenderam, queridos? Certo? Deus não age assim, Deus não sabia, e aí agora Ele vai lá e muda uma coisa, certo? Se Ele sabe de alguma coisa, aquilo não pode ser mudado mais, e amém. Versículo 19. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-nas aos israelitas e façam-no cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecido pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer, antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu próprio estarei com vocês. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois de eu morrer. Então é interessante isso, né? Essa questão de Deus estar falando assim, olha, está aqui a lei, vocês vão colocar a lei aqui, né, dentro da Arca da Aliança, mas nenhuma falsa expectativa. Essa geração também vai pecar, como a outra geração também havia pecado. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam e ainda invoquem os céus e a terra para testemunharem contra eles. Eu fico pensando naquela geração ouvindo isso, né? Ouvindo Deus falando isso para eles, já deixando claro para eles, olha, essa é a minha aliança com vocês, mas vocês vão fazer isso.
vocês vão pecar contra mim. Vocês vão pecar. Vocês acham que eles tinham a opção de não pecar? Que eles iam mudar alguma coisa? Não. Então, desde sempre, Deus revela para mim e para você a nossa falência como seres humanos. E por isso apontando a nossa total dependência da sua graça salvífica, sem a qual nós somos incapazes de sermos salvos. Porque se depende de obediência a Ele, se depende de amarmos a Ele, se depende disso, nós estamos todos lascados. Amém? Então, por isso, quando a gente vê pessoas falando assim, um cara serviu a Deus 40 anos da sua vida, no último dia da sua vida, ele, sei lá, cometeu um pecado, e morreu nessa condição. De outro lado, nós temos um cara que a vida inteira foi um pecador, no último segundo da sua vida, ele se arrependeu dos seus pecados e morreu. Qual dos dois estão salvos? Os dois? Ou o primeiro se lascou e o segundo está salvo? Só de cogitarmos de que o primeiro perdeu a salvação, isso implica que nós estamos dizendo que sempre dependeu dele. E que Deus tinha uma falsa expectativa para com esse cara. De que para eu e você sermos salvos, a gente tem que ser perfeito até o último segundo da vida. Para que a gente seja salvo. E é isso que a Bíblia revela sobre nós. Então a salvação, queridos, nesse aspecto, implicaria numa baita de uma sorte, né? Porque a gente tem que ter a sorte de, naquele dia, acordar, tomar um café, ter um tempo de devocional e, em nome de Jesus, misericórdia de pecar durante esse dia, fazer alguma burrada e morrer. Melhor morrer dormindo, né? E não pode morrer tendo aquele sonho, né? Aquele sonho do Satanás, certo? Porque se morreu nessa condição, né, eu conheci uma pessoa que ela não assistia a televisão porque o medo dela era que Jesus voltasse enquanto ela estivesse assistindo televisão. Entendeu? Porque vai que Jesus volta no menor que estou assistindo televisão, né? Aí eu não vou para o céu. Não importa se todos os dias orava, se tinha uma vida de santidade, santificação, não importa. Se estava assistindo televisão. Se fosse a Rede Globo, eu até concordo. Porque realmente quem assiste Rede Globo vai para o inferno, não tenho dúvida nenhuma disso, de que você está no colo do capeta, certo? Continuando, queridos. Reúno na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam e ainda invoquem o céu e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão à ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E Moisés recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Tá, no verso 32, queridos, eis a canção prog de Jeová. Lá do verso 1 até o verso 43. Duvido uma banda que faça um prog melhor que esse aqui. 43 versículos. Um desafio, hein? Vamos fazer essa música, Alan? Fazer uma melodia para ela, uma harmonia. Vamos lá. A canção de Deus, que Deus escreveu como testemunho, para que aquela geração cantasse. Porque essa música não foi feita para que eles não cantassem. Eles iam cantar acerca de si mesmos. É mais ou menos como aquelas músicas que nós cantamos hoje, né? Nos dias de hoje a gente pode falar que a gente é um pecador. Onde a gente reconhece a nossa condição. A gente reconhece.
Aqui, essa canção vai falar acerca da condição daquele povo. E aí o texto começa dizendo: escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome de Yahvé. Louvem a grandeza do nosso Elohim. Olha só, os pecadores estão cantando isso aqui, certo? Os miseráveis que iam trair Deus por outro Deus, tinham que cantar acerca da grandeza desse Deus, desse Elohim. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então eles tinham que fazer essa proclamação de quem Deus era, apesar deles mesmos e todas as suas burradas que eles estavam fazendo em suas vidas, especialmente adorando outros deuses. Deus estava ensinando: olha, naquele momento que vocês estiverem fazendo tudo errado, vocês ainda têm que continuar cantando essa canção, mesmo que ela seja uma evidência contrária a tudo aquilo que eles acreditavam naquele momento, estavam vivenciando em suas vidas. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Eu acho interessante, né? Que daria tudo para ver como é que foi a parte melódica dessa música, né? Porque a letra a gente tem. Agora, como é que isso se transformou em harmonia e melodia, né? Para quem é leigo em música, a harmonia seria a parte dos acordes, né? E a melodia é a parte cantada. Então, quando você canta, você está fazendo a melodia, né? E quando os músicos estão fazendo os acordes, isso seria a parte harmônica da música. Amém? Certo? Então, a gente não sabe, né, como é que é a parte harmônica nem a parte melódica, mas aqui está falando, continua. Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus líderes, e estes lhes explicarão, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhes coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa geração árida e de ventos uivantes. Ele os protegeu e deles cuidou, guardou-o com a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Eu só quero dar uma parada nesse texto ali, ó. Essa tradução está errada, tá, queridos? Ok? Porque está falando ali, ó, levando-os sobre elas. A águia não leva filhotes sobre as suas asas, tá? Essa é uma tradução errada. O texto, no hebraico, seria mais ou menos assim: a águia incita a sua ninhada pairando sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os carrega com as suas asas. Mas o sentido do texto é que a águia pega o filhote com a garra e conduz o filhote, mas não que pega e joga nas costas, assim, como se tivesse uma cadeirinha, né, de criança para ele carregar. Não é isso, tá certo? Porque quando você lê o texto, dá a impressão que é isso, né? Que a águia pega o filhotinho, leva nada e sai voando com o filhotinho só, né, curtindo a viagem com a mamãe. Não é isso. E aí continua, queridos, todas essas questões dessa canção, e vai apontar, eu quero pular um pouco lá para o versículo... No versículo 16 vai falar: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Daí lá em Tiago 4, verso 1 a 5, não precisa colocar o texto ali, quem está trabalhando no Data Show,
Mas ali vai falar, o Tiago vai falar sobre os ciúmes de Deus que o Espírito Santo tem de nós. Então, esse mesmo Deus que era ciumento no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que no Novo Testamento também arde de ciúmes da gente. E esses ciúmes de Deus no Antigo Testamento diziam uma única coisa, assim como é no Novo Testamento. Dizia respeito ao pecado. Deus tinha ciúmes da gente. Falei assim, eu não quero que vocês se envolvam com essas coisas. No Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus falou, eu não quero que vocês se envolvam com essas coisas. O Espírito Santo tem ciúmes de nós no que diz respeito ao nosso corpo, à santidade do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, de quem nós somos. É o mesmo Deus que ardia em ciúmes no Antigo Testamento para com aquele povo pecador, é o mesmo Deus que tem ciúmes de mim e de você, queridos. É o mesmo Deus que tem zelo por mim e por você aí nos dias de hoje. Aí no verso 17, olha o que ele vai falar. Sacrificaram a demônios, aí no hebraico, shed, que não são Deus, Eloá, a deuses, Elohim, que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente e deuses que os seus antepassados não adoraram. Então o texto vai trabalhar algumas coisas interessantes ali, que a palavra demônios aparece. Essa palavra demônios, eu fui dar uma olhada, a tradução para o grego seria a palavra daimonia, seria no grego. E aí eu fui dar uma olhada como que o judaísmo via essa questão dos demônios, essa palavra, o shade, essa palavra daimonia no grego. Os gregos acreditavam que os demônios, haviam várias concepções acerca dos daimonias. Uma delas, por exemplo, achavam que eram espíritos de pessoas mesmo, que umas que estavam aqui agindo para o bem e outras para o mal. Então não havia essa concepção que o cristianismo trouxe acerca dos demônios. E dentro do judaísmo também, o judaísmo também se divide. Então haviam várias teorias dentro do judaísmo, lá no Talmud, acerca da origem dos demônios, quem eram esses demônios. Aí umas teorias muito malucas. Uns, por exemplo, acreditavam que os demônios eram filhos de Lilith com homens, daí nasceram esses demônios. Outros achavam que esses demônios eram filhos de anjos com mulheres. Então, lá, remetendo lá a questão lá dos Néfilins, e por aí segue. Mas o cristianismo, sem dúvida nenhuma, em todos os artigos que eu li, é o que traz essa concepção de que os demônios são anjos caídos. Então, na concepção cristã, não se tem dúvida de que são anjos caídos. Mas dentro do Talmud, do judaísmo, e dentro da questão grega, eles não tinham essa concepção que a Bíblia traz, então, para as nossas vidas. Mas aqui é interessante, porque ali, olha o que o texto fala. Que aquela idolatria que eles estavam fazendo, que eles estavam cometendo, eram para outros deuses? Não. Do que a Bíblia chama? Demônios. A Bíblia esclarece isso de modo claro, que eram demônios. Para suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. Olha que interessante a forma como Paulo vai lidar com a questão que tem tudo a ver com aquilo que a gente lidou até agora. A partir do versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, o que Paulo está falando? Quem era aquela pedra que estava lá? Cristo. Paulo está falando, não é o Pipe. Paulo está falando que aquela bebida, tudo aquilo lá remetia a Cristo. Então, quando eles faziam aquelas coisas, tudo aquilo apontava para Cristo. Amém? Eles não tinham essa concepção de que era Cristo, mas quando eles faziam aquilo, aquilo era ao mesmo que beber de Cristo. E Paulo continua: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto.
E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo está falando, olha, assim como aquele povo no deserto, bebia das coisas espirituais, comiam das coisas espirituais, porém, pecaram contra Deus, porque Deus não se agradou, do mesmo modo, nós temos que ter os mesmos cuidados. Olha, não é porque é a graça que é a casa da mãe Joana. Não diferencia muito. Nós ainda somos pecadores, mas nem por isso agora isso significa que a gente pode se entregar e vivenciar nas nossas vidas as mesmas coisas que aquele povo vivenciou. E aí Paulo vai continuar. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Então Paulo está atacando a questão em você adorar outros deuses. Paulo está atacando a questão da sexualidade, falando, olha, não é porque nós estamos no tempo da graça que agora eu posso fazer o que eu quiser da minha sexualidade, porque aquele povo tentou fazer isso e eles pagaram um preço muito alto. Essa história dos 20.000 que se prostituíram aqui, ó, os homens foram lá e se prostituíram com as mulheres pagãs que estavam ali ao redor deles e caíram 20.000. 20.000. E Paulo falou, olha, é a mesma coisa, igreja. A gente não está no tempo da lei, mas não significa que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque aí sim, o meu corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. Aleluia, amém? Então, quando alguém vem e fala para você assim, olha, você não pode fazer tatuagem, porque a tatuagem, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia vai falar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ela está falando justamente porque a gente tem que tomar cuidado com a nossa sexualidade, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tatuagem não envolve caráter, tatuagem não envolve nada disso. Entendeu? É a sexualidade, a minha sexualidade tem que ser santa, eu tenho que tomar cuidado com a minha sexualidade, porque o templo do Espírito Santo está aqui. Quando eu peco sexualmente, o Espírito Santo está aqui. Ele está observando, ele está vendo o meu pecado acontecendo em mim. Então, porque ele habita em mim, eu tenho que procurar cuidar com os meus olhos, cuidar com a minha sexualidade. É isso que o texto está falando. Aí a gente vai banalizar, achando que o negócio tem a ver com tatuagem, com usar piercing, com passar batom, com não usar bermuda, por não jogar futebol, estão entendendo, meus queridos? Essas coisas não são porcaria perto da realidade que é a nossa questão da nossa sexualidade. E ele continua descrevendo todos esses pecados. Olha, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha outra coisa. O que aconteceu com aquele povo? O que eles tinham feito? Murmuraram. Deus, poxa, estava tão bom lá no Egito, por que você não tirou nós de lá para a gente morrer no deserto? O que Deus vai? Traz juízo. Destrói aquele povo. Aí agora a gente está aqui no tempo da graça, não é mais pela lei, e a gente está murmurando, reclamando, o tempo todo dizendo para Deus, Deus, você é incompetente, você não sabe cuidar de mim, troca o anjo aí, manda outra coisa, você não sabe cuidar de mim. E Paulo está falando assim, cuidado, que eu e você não podemos ter as mesmas atitudes que aquele povo teve no deserto, e é exatamente a mesma atitude que a gente tem. E Paulo está repreendendo esse espírito em mim e em vocês. Cuidado com aquilo que vocês murmuram. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, ele está falando, olha, aquilo lá foi um exemplo para mim e para você. E estão escritos para aviso nosso. Então, aquele povo pecou como um aviso que Deus os rejeitou, os destruiu, para que aquilo fosse um exemplo para nós, para que nós não fizéssemos a mesma coisa. E o que acontece hoje? Algumas teologias vêm dizer, não, querido, você pode fazer tudo aquilo, porque é o tempo da graça, está tudo certo, nem pecado é mais isso, temos que atualizar as escrituras sagradas, nós temos que relativizar tudo, então a gente pode tudo, pode fazer tudo, porque está tudo certo, porque agora os tempos mudaram.
E aí Paulo vem e fala assim, não, aqueles burros morreram para dar um exemplo para você, você não pode ser burro e cometer a mesma coisa que eles. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, queridos, e mudar a nossa vida, tendo em vista todo o mau exemplo que aquele povo tem, porque senão a gente está na mesma coisa, eu estou vivendo a mesma coisa, achando que está tudo certo, porque a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, ela é um presente maravilhoso. Essa graça, ela diz assim, olha, Pipe, você não pode fazer nada, mas não é porque você não pode fazer nada para ser salvo, que você pode fazer tudo, que você pode fazer o que você quiser. Porque a graça te foi dada para que você tivesse a consciência que sem ela você jamais seria salvo. Mas isso jamais é uma liberação para que você cometa as mesmas burradas que aquele povo fez. Está lá, você já tem um exemplo. Diz que o inteligente é o que aprende com o erro do outro, né? E a gente que não aprende nem com os outros, o que é? Burro mesmo, né? Aquele, pois, olha, ele fala assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Eu tinha contado um exemplo, na vez passada que eu preguei, sobre um caso em que eu fui chamado para ir numa outra igreja, para prestar contas da minha vida para um cara que não era meu pastor, para uma pessoa que nem era da Gólgota. E que daí depois eu esqueci por que eu dei aquele exemplo. Porque na pregação eu estava falando a respeito da graça. E isso aqui tem tudo a ver. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa que me levou lá e me envergonhou na frente de um outro pastor e me expôs por algo que supostamente para ela era pecado e para mim não era, ela me julgou. Essa pessoa hoje, queridos, está no Instagram, postando foto, pirigueteando na noite, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com o Espírito Santo, sem comunhão com o Senhor Jesus. Entende? Então é isso. Quem está em pé, cuidar para que não caia. É por isso que eu não julgo ninguém. Eu tenho que cuidar na minha vida, cuidar de mim mesmo. Porque às vezes nessa tarefa de olhar para o outro, como é que está a minha vida, a minha condição? Ainda assim, quem sou eu? Não me compete. Então, cuidado. Porque o que eu já vi de gente apontar o dedo para o outro, um dia depois está vivendo a mesma coisa. Ou às vezes até pior. Entendeu? Eu não me alegro de ver a pessoa nessa condição. Do contrário, eu só lamento. Eu só lamento que hoje não está em comunhão com nenhuma igreja. E como tem gente que antes julgava e hoje não está mais em nenhum lugar. Então não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Aleluia. Isso é graça. Isso é graça. Amém? Que nós temos todas as tentações, aqui o texto está falando, fica tranquilo, querido, que se você está tendo um problema na sua vida de tentação, você está pecando, e eu estou pecando, porque nós queremos fazê-lo. Porque todas as condições para não fazê-lo, o texto está dizendo que Jesus nos dá as condições para resistir a isso. Amém? Amém? É que eu sempre falava, no meu tempo de igreja presbiteriana, eu falava para um rapazinho que tinha lá, que era pirigueto. E aí, uma vez, uma menina chamou ele para ir na casa dela, ela morava sozinha, e ele perguntou o que eu achava. Eu falei assim, não vai. Porque se você for, você já sabe o que vai acontecer. Não. Estou em pé com o Senhor Jesus. E foi. Né? Foi. No outro dia, voltou chorando. Ô, Pipe, não aguentei. Não aguentei e caí. Falei, cara, sério? Então tá. Daí a menina chamou ele de novo. Falei, cara, mas ela me chamou para ir hoje de novo lá. O que você acha? Falei, não vai, não, mas agora eu estou bem. Agora eu estou forte. E ele foi de novo. E adivinha o que aconteceu? Né? Ele caiu de novo. Né? Aí ele falou assim, Pipe, o diabo é sujo. Eu falei, o diabo, cara de pau. O único diabo aqui é você, cara. Entendeu? Isso não tem nada a ver com o diabo, querido. É uma questão de inteligência. Se você entrou no quarto,
desligou a luz, fechou a porta, nem Deus te tira dessa. O único jeito de Deus tirar e tomara que aconteça é Ele fulminar você com o batismo do Espírito. Desculpa, batismo com fogo. Né? Ele batizar você com fogo, pode ter certeza que se Ele vier com o batismo com fogo ali, é a única coisa que resta ser feito para te livrar disso. Não tem essa. Não tem essa. Ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha, né? Nem sei porque eu falei Superman, grandes bosta Superman. No verso 14, desculpa que ele está estendendo muito, mas segurem a onda aí, porque eu sei que tinha igrejas que o culto começava às 5 horas da tarde e até meia-noite. Só de dízimo era 1 hora de pregação. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, eu acho interessante que Paulo lhe coloca essa questão do pecado como uma idolatria. É uma idolatria. Entendeu? A idolatria é muito mais do que uma questão de uma peça. A idolatria diz respeito ao coração, a idolatrar o pecado, a gostar do pecado, a amar o pecado, a colocar o pecado acima do próprio Deus. É isso que o texto está falando. Paulo chama o pecado de idolatria. Então, quando eu estou pecando, eu estou idolatrando esse pecado. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, Paulo está olhando para essa questão do sacrifício, assim como lá em Deuteronômio, Deus fala assim, olha, estão sacrificando aos outros deuses, estão sacrificando aos demônios. Paulo vem e fala a mesma coisa. Quando o gentil sacrifica a um outro Deus, ele está sacrificando aos demônios. Literalmente, queridos, eles estão adorando ao diabo, certo? Estão adorando Satanás. E aí Paulo vem falar alguma questão aqui ligada à idolatria. Ou seja, Paulo está falando assim, queridos, quando nós nos inclinamos para a carne, quando nós nos inclinamos para o pecado, em outras palavras, nós estamos adorando a quem? A Jesus? A Deus? Não. Quem nós estamos adorando? A Satanás. Ao diabo. Nós estamos cultuando também os demônios com o nosso corpo. Esse que é o entendimento que Paulo está tratando. Ou seja, cuidado, cuidado. Porque nós somos o templo do Espírito. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele tem o quê? Ciúmes de mim e de você. Ele arde em ciúmes, o texto fala. Alguém já tem problema com ciúmes aqui? Eu já, porque eu tive a felicidade de casar com uma mulher bonita, né? E eu tenho um espelho em casa. Então eu tinha milhões de motivos para ter ciúmes, porque eu era inseguro. Não porque ela fosse sem vergonha, mas porque eu era inseguro. Então, eu tinha ciúmes dela, mas os meus ciúmes dizem respeito a outra coisa diferente do Espírito Santo. Porque, no caso do Espírito Santo, o ciúme dele não é um ciúme fictício, é um ciúme que diz respeito à realidade. Entendeu? Os ciúmes de Deus é verdadeiro no sentido de que Ele não quer que nós façamos coisas que, de fato, a gente faz, que é contrário à vontade dEle. No verso 21... Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Olha que interessante. Paulo remetendo às mesmas questões. As mesmas questões. Vamos provocar, assim como aquele povo provocou o Senhor, nós também vamos provocar a Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. É interessante porque Paulo está apontando o que em relação ao pecado aqui?
Porque o pecado é algo que a gente pensa em nós mesmos, a gente nunca pensa no outro. Porque se eu pensasse no outro, se eu penso na minha esposa, se eu penso em vocês, eu não vou cometer pecados. Mas como eu estou me lixando para vocês e para minha esposa, eu cometo pecados, porque eu penso em mim. O pecado sempre é uma atitude egoísta em que a gente pensa em nós, a gente não pensa no outro. Aí Paulo vai falar algumas coisas em relação à questão de se alguém convidar a pessoa para comer uma carne sacrificada a ídolos, né, ela não pode comer por causa da sua consciência. Né, se ela não sabe que ela podia comer, mas se ela sabe, ela não podia comer por causa da sua consciência, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. Versículo 31, ele vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí entra essa questão, né? Que Paulo ele fecha a coisa com chave de ouro. Ele fala assim: quando eu cometo um pecado, isso glorifica a Deus? Não. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que pensar na perspectiva de que se aquilo vai glorificar a Deus. E o pecado, obviamente, não glorifica a Deus na minha e na tua vida. Amém, queridos? Amém? Então, Deus escreveu uma canção para mim e para você. Uma canção para que eu e você olhássemos para essa canção e a nossa vida tivesse nessa canção um exemplo das coisas que nós não deveremos fazer na nossa vida, porque nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus em nossas vidas. Amém, queridos?